Já estamos ao vivo, bom dia, esse é mais um Voe Mais Alto, nosso programa semanal e gratuito de coaching, que vai ao ar aqui, ó, com você, ao vivo, pelo aplicativo Periscope, onde você pode assistir, dar comentários, curtir, compartilhar. E depois a gente vai lá pro YouTube, depois eu subo esse vídeo pra você lá no YouTube, onde você também pode assistir através do canal da Canvas Consultoria e Coaching. Eu sou a coach Luciana Figueiredo e toda quarta-feira, às 8h30 da manhã, a gente tá aqui no nosso Voe Mais Alto pra gente falar de técnicas de coaching, de dicas de coaching e de princípios aí pra você desenvolver sua área pessoal, vida, trabalho, carreira. Canvas Consultoria e Coaching. JP Sam, bom dia, seja bem-vindo. Ale Lima, bom dia, chegou cedo hoje. O pessoal acordou cedo, fui eu que entrei atrasada hoje. Vai lá, Franklin, bom dia. Vai lá no Facebook, curte a página da Canvas Consultoria e Coaching. Vai lá no YouTube, se inscreve no canal para não perder nada. Sempre tem novidades por lá. E o tema do nosso mês é produtividade. Bom dia, quem tá aí? Iria Victório, bom dia. Faz tempo que você não vem pra cá, né? Lembrei de você. Claudice, bom dia. Bom dia, Ellen César, bom dia. A Lelima convidou os seguidores. Claudice, obrigada por convidar os seguidores. Luana, bom dia, Lu. Já tá com mais foco, Lu? Por favor, hein? Bruna Rodrigues, bom dia, seja bem-vinda. Sim, faz um tempinho, lembrei de você. Desde as 5 horas, o JP Sam dos meus. Ele acorda cedo e já acorda no gás total, direto. Então aproveita esse gás. Obrigada, que legal que você gosta das lives. Eu fico feliz porque esse é o meu compromisso aqui com vocês toda quarta-feira, 8h30 da manhã. Eu criei esse programa, que eu chamo de programa porque ele tem uma continuidade desde 2015. A gente já tem 1 ano e meio, já pelo menos, de Periscopes acontecendo todas as quartas-feiras às 8h30 da manhã. É super regular e aí o que acontece é que eu aviso tudo pra você através das minhas redes sociais. Só não tem Periscope quando é feriado ou se tiver de férias. Só isso. Se não tem, gente. Senão, ó, é o compromisso, tá feito com vocês. Bom dia, galera. Olha, eu vou obrigada, Ellen, que convidou os seguidores. Isso é muito legal, porque você me ajuda a trazer mais gente para essa live. Você me ajuda a levar esse assunto que é interessante para você. Você me ajuda a levar para as pessoas que você gosta e que você conhece também. Oi, Rê Tomás, bem-vinda, querida. Então faça o seguinte, se você está me assistindo pelo Periscope, aqui tem 3 pontinhos. Você pode clicar nesses 3 pontinhos e quando você clica, você pode ir em compartilhar. E aí você pode convidar os seus seguidores das suas outras redes sociais, do Facebook, aqui mesmo do Periscope, se você tiver seguidores. Ou você pode copiar o link lá no seu grupo de WhatsApp, jogar lá o link no seu grupo de WhatsApp e voltar aqui para assistir. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de curtir aqui embaixo esse vídeo. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo legal para uma comunidade que gosta de desenvolvimento pessoal, de dicas aí para você crescer na sua vida. E é uma comunidade do coração aqui do Periscope, né? Embora eu ame o YouTube, o Periscope ainda é minha comunidade do coração. Porque, gente, é muito tempo fazendo Periscope, é muito tempo fazendo live, é muito tempo toda quarta-feira, 8h30 da manhã aqui com vocês. Quem é freguês aqui do Periscope sabe que o meu compromisso é com conteúdo. Meu compromisso não é com a velocidade dos vídeos, não é com vídeos curtos, não é entretenimento. O meu canal não é de entretenimento, o meu canal é de conteúdo. O meu canal é para você assistir, reassistir. Miguel Júnior, bem-vindo! Tem gente que é o primeiro dia aí no Periscope, seja bem-vindo. Bom dia, Izar. Que bom que você tá aqui, que bom que você veio conhecer a gente aqui. Espero que você goste. Né? Então, meu compromisso com você é com conteúdo. Meu compromisso com você é trazer para você uma linguagem técnica realmente e técnicas que você pode aplicar no seu dia a dia. É como se aqui fosse ao mesmo tempo uma aula, ao mesmo tempo um coaching, ao mesmo tempo um coaching em grupo, porque vocês participam aqui comigo o tempo todo, né? E a gente conversa aqui o tempo todo, e a gente interage o tempo todo. Mas também, se você tiver essa disciplina de todo dia pegar o seu caderninho de coaching, abre lá um caderninho de coaching, pode ser um bem simplesinho, tipo desses aqui, ó, que legalzinho esse aqui, ó. Quem nunca teve um caderninho desse aqui, ó? Sabe desses aqui, ó? Custa baratinho. Você pode ter um caderninho... Esse aqui ainda é do grossinho, tem uns fininhos por aí.
Você pode ter um caderninho desse, a sua caneta fala, esse é o caderno do Voo Mais Alto, é o meu caderno do coaching. E aí você anota todas as dicas e naquele dia, naquela semana, naquele momento você realmente se compromete com você mesmo de aplicar essas regras na sua vida. E aí você entra nas minhas redes sociais e me conta do resultado. Lá nas minhas redes sociais eu coloco de vez em quando depoimento dos meus clientes, das pessoas que já trabalharam comigo, para você se inspirar e para você entender um pouco mais como funciona o impacto do coaching na vida do cliente. Para você fazer coaching, entender um pouco mais como funciona, manda um e-mail para mim, luciana@canvasconsultoria.com.br. Quem já é freguês aqui das lives, dá coração aí pra mim, pra você ver que vocês estão aí pra dar coração, é só você tocar na tela. A cor do seu coração é a mesma cor da sua foto quando você comenta aqui no Periscope, já reparou? Então quem tá de coração rosa, de coração laranja, de coração verde, não é por acaso não, é a cor da sua foto. Se você quiser falar comigo, e se você quiser descobrir a cor, é só você falar comigo que você vai ver qual é a cor da sua fotinha aí. Quem já veio freguês aqui das lives passadas, principalmente na semana passada, já sabe que eu tô com um programa específico de coaching para produtividade, com únicas 3 sessões. É um coaching intensivo, super express, são 3 sessões de 1h30 cada uma, em que você vai aprender a fazer gerenciamento do tempo. Mas você não vai aprender uma técnica de gerenciamento do tempo porque não é consultoria, é coaching. Você vai aprender a entender na sua vida, não na vida do seu vizinho, do seu pai, da sua mãe, do seu colega, do seu chefe, não. Você vai entender na sua vida, dentro da sua realidade, como é a melhor forma de você aproveitar o seu tempo. Quais são as técnicas que funcionam para você? Como é que você vai entender priorizar as coisas? Então esse é um coaching específico com o objetivo de produtividade e gerenciamento do tempo. Quando a gente fala de produtividade, não tem como não falar de gerenciamento do tempo. Então, gerenciamento do tempo é uma das técnicas principais que entram pra gente no coaching. No coaching de produtividade, mas a gente nesse coaching de produtividade a gente vai bem além, porque tem ferramentas, tem tarefa, então você, embora sejam só 3 sessões, você vai para casa, você vai realizar uma série de tarefas, e você vai sentir que você tem mais de, são 3 sessões, mas você vai ter 10 horas de aproveitamento. Fora isso, se você quiser fazer o coaching tradicional, Lu, tenho outros objetivos, quero saber o que eu quero fazer da vida, quero me desenvolver na minha carreira, tô vivendo um desafio profissional importante, preciso me preparar para isso. Vem fazer um coaching tradicional, 10 a 15 sessões, você vai ver a transformação na tua vida, é um negócio sensacional. Mas hoje nós estamos aqui para falar de conteúdo, porque esse é o meu compromisso para você. E feitas as apresentações, chegou a galera já aí na live, então vamos começar a falar hoje do princípio da lei de Pareto, princípio de Pareto. Quem conhece isso aí, quem já ouviu falar, dá corações aí pra mim. Não é novidade, mas eu tenho certeza que tem muita gente que nunca ouviu falar. E tem gente que já ouviu falar do nome, mas não sabe o que significa. Temos corações laranja aí, ó. Temos alguém aí que realmente já conhece a lei de Pareto, já ouviu falar. É uma técnica muito interessante que é utilizada por muita gente. É antiga. Então hoje o meu propósito é explicar para você da onde saiu esse negócio de Pareto, o que significa isso e como você vai aplicar isso, o que isso tem a ver com produtividade e como você vai aplicar isso na sua vida. Esse vai ser um Periscope diferente. A minha proposta para você hoje não é te dar uma técnica de passo a passo, é te dar uma única técnica com conceito. Hoje eu vou te mostrar um conceito. Hoje eu não vou te dar 5 dicas, hoje eu não vou te dar um passo a passo. Hoje eu vou te dar um conceito que por si só é uma técnica. É uma técnica de produtividade, é uma técnica de gerenciamento do tempo. Específica de gerenciamento do tempo, em que a gente vai usar um conceito criado em 1895, que até hoje a gente pode dizer que é o mais útil dos conceitos de gerenciamento do tempo. Você pode aplicar na sua vida, você pode aplicar na sua casa, você pode aplicar no seu trabalho, você pode ensinar para as pessoas que você gosta e você realmente vai dizer para mim se a sua vida não mudou completamente depois que você entendeu a regra do Pareto. Miguel, tá ansioso? Vamos falar disso? Vamos, vocês querem aprender uma técnica que vai realmente mudar o seu conceito? Vai mudar o seu conceito porque você vai compreender a lógica da coisa. Não é uma técnica de passo a passo. Por isso ela é simples e ao mesmo tempo ela é complexa. Então eu quero me comprometer hoje com você com conteúdo. Se você já conhece
a lei de Pareto, você já sabe o que significa 80-20. Você vai aprender da onde saiu isso, porque de verdade eu fui pesquisar quem é esse tal de Pareto, porque eu já tinha ouvido falar de 80-20 mil vezes, eu já trabalhei com isso um monte de vezes. E eu falei, não, eu tenho que dar um periscope sobre isso, eu preciso entender que história é essa desse Pareto direitinho, como é que isso surgiu, da onde isso saiu e por que isso é considerado desde 1895 um princípio mais útil de gerenciamento do tempo, mesmo sendo tão antigo. E veja que nessa época nem existia o WhatsApp para atrapalhar a nossa produtividade, nem existia Facebook para tirar o nosso foco do trabalho, não tinha nada disso. E já era um conceito super útil de gerenciamento do tempo. E ele não nasceu para a produtividade, ele nasceu para a economia, ele nasceu para a gente entender de dinheiro. Portanto, se você também quiser prosperidade na sua vida, esse conceito vai ser útil também. Você vai aprender porque ele nasceu da economia, eu vou ter que explicar sobre isso. Então eu vou explicar para você sobre o conceito do Pareto, o que é o princípio 80-20, e vou explicar para você como é que isso se aplica na produtividade, no gerenciamento do tempo. E aí, por fim, vou dizer, vamos pensar juntos e você vai compreender, eu vou te explicar como é que você vai aplicar isso agora na sua vida. Não é assim que você vai fazer daqui a pouco, não. Isso vai, uma vez que está na sua cabeça, vai fazer agora. É muito legal, é muito louco. Tá comigo? Dá corações aí pra mim. Vamos falar disso nessa quarta-feira, 8h30 da manhã, ok? Aqui em São Paulo tá frio, eu tô em São Paulo, a gente tá frio aqui, mas já tá melhorando, o tempo tá sol, tá um tempo aberto, embora tá meio seco aí. Eu não sei de onde você tá falando, mas eu espero que você esteja com essa energia que eu tô vendo agora sim. Corações verdes, cor de laranja, vamos subindo esses corações aí. Retomás, obrigada pelos corações, querida. Mãe, acabei de ver que você chegou aí, seja bem-vinda. Mariano Rios também chegou aí, seja bem-vinda, galera que tá chegando também. Eu sou a coach Luciana Figueiredo e esse é o Voe Mais Alto. E a gente vai falar hoje do princípio 80-20. Rio de Janeiro tá muito sol, deve estar lindo o tempo aí hoje, né? Bom dia, mãe, que bom que você chegou. Bom dia, Mariano, seja bem-vindo. Danilo também, ó, a galera tá chegando aí ainda. Ellen tem BH, ensolarado, nosso sudeste aqui, olha. Somos os representantes do nosso sudeste aqui do Brasil. Estamos ensolarados e então deve estar igual aqui, tá bonito o tempo. Lá fora deve estar... Bahia voltou a esquentar aí, JP, você já parou de chover? Porque aqui não tá chovendo uma gota, tá tudo uma secura danada. Santana Empreende, seja bem-vindo ou bem-vinda. Soraya Nutri, seja bem-vinda, querida. Lorda Brasil, é só pra gente dar risada mesmo. JP, isso é um fofo que tá aí sempre lembrando a gente como a Bahia, esse lugar tão maravilhoso. Parou de chover? Pelo menos já acabou o inverno então, né? Acabou o inverno. Bom dia, Soraya. Beijo, sua linda. Então vamos entender direitinho o que é esse tal de princípio de Pareto. Algumas pessoas chamam de lei de Pareto, algumas pessoas chamam de regra de Pareto, é tudo a mesma coisa. Por que é o Pareto? O que é Pareto, gente? Pareto é um cara. Pareto é o Vilfredo Pareto, um italiano, um Vilfredo, bonito, né? É igual o Alfredo, só que é o Vilfredo Pareto, que em 1895 criou essa teoria chamada Lei de Pareto, ou princípio de Pareto. Chamar de princípio é o nome mais técnico, tá bom? As pessoas falam regra, lei e tal, tanto faz. Obrigada, Soraya, convidou seguidores aí, muito obrigada, viu? Tiaguinho, a gente tá falando de produtividade, gerenciamento do tempo, e eu vou te explicar agora o princípio de Pareto para que a gente possa utilizar o princípio de Pareto na produtividade. Então, quem é o Pareto? O Pareto é um economista. Na verdade, ele é um economista. Ele era um cara que pensava sobre, fazia conta, fazia cálculo. E ele estava muito focado, se vocês forem lembrar, como ele é italiano, em 1895, era uma época em que as invenções, as obras de arte, os pensadores, os grandes, que a gente chama hoje em dia dos gênios, né? Os grandes inventores, os grandes pintores, escultores, eles estavam à flor da pele nessa época. Era um momento de muita produtividade no mundo, né? Era um momento que parece que vários artistas e vários inventores surgiram mais ou menos ao mesmo tempo.
bem pré-revolução industrial ainda, né? Mas já preparando o mundo para essas novas tecnologias, criando novas tecnologias. Nós estamos falando de 1895 na Itália. E o Vilfredo Pareto, ele queria entender por que algumas pessoas eram ricas e algumas pessoas eram pobres. E ele começou a observar, ele partiu de uma observação. Como todo bom cientista, um bom cientista... Bom dia, Carol! Beijo, sua linda! Que bom que você chegou com corações de chocolate. Eu ainda não tinha conversado com ninguém que tava de chocolate hoje. Muito obrigada, viu? Ó, um beijo pra você. Então... O Pareto, ele como todo bom cientista, quando a gente pensa com raciocínio científico, a gente não parte de um julgamento e para provar o julgamento. A gente faz o oposto. A gente primeiro passa a observação, você observa, aí você encontra um padrão e aí você fala, bom, parece que existe um padrão aqui. Então, qual é a lógica desse padrão? E aí ele desenvolve uma teoria que explica o padrão e depois ele se apega àquela teoria, ele vai comprovar aquela teoria, aplicando aquela teoria em outros grupos. Pode ser do mesmo gênero ou de outros gêneros, como fez o Pareto e acabou descobrindo que a lei dele vale para qualquer coisa na vida, especialmente para gerenciamento do tempo. Por isso que ela tem a ver com o nosso tema. Porque ele primeiro quis descobrir riquezas. Ele começou a observar, ele falou, bom, existem poucas pessoas que são ricas e muitas pessoas que são pobres. Só que ele começou a perceber que aquelas poucas pessoas ricas, elas produziam riquezas para o seu país, elas produziam desenvolvimento, elas geravam riquezas, o mesmo tanto que um monte de pessoa pobre. Então ele falava assim, um monte de gente pobre junta, produz a mesma riqueza para o país, porque quando você trabalha, você produz riquezas, né? Você tá lá girando a máquina da economia. E se o cara era um economista, ele tinha isso na cabeça dele, certo? O cara que é economista, ele pensa, quando todo mundo trabalha, todo mundo produz mais, todo mundo fabrica mais produtos, isso faz com que as pessoas comprem mais produtos, isso faz com que o comércio venda mais. Logo, quando você vende, você dá mais, você injeta dinheiro na máquina da economia. Essa máquina da economia tem mais dinheiro para produzir mais, contrata mais gente, gera mais emprego, compra mais mão de obra, que gera mais emprego em outras fábricas que me fornecem mão de matéria-prima. E eu tenho mais mão de obra e mais matéria-prima, eu produzo mais, as pessoas compram mais e eu... É uma máquina, é um círculo virtuoso que se retroalimenta. Esse é o princípio de todo economista. E aí o Vilfredo Pareto, como um bom economista, ele começou a pensar assim, bom, peraí, tem algumas poucas pessoas que são ricas e que produzem um X% de riquezas para o nosso país, para a nossa economia. E tem um montão de gente que é pobre e que produz o mesmo X% de riquezas. E aí ele começou a partir dessa observação. Por que poucas pessoas produzem muito e muitas pessoas produzem pouco? E ele fazendo essa observação, ele chegou a uma conclusão de que 20% das pessoas, de um grupo de pessoas, 20% de um grupo de pessoas produz o equivalente a 80% das pessoas. Então vamos entender. Ele quis dizer que de cada 10 pessoas, então 10 é 100%, tudo bem? De cada 10 pessoas italianas, lá da massa italiana de 1895, que ele analisou inicialmente, 2 dessas pessoas geravam uma riqueza equivalente ao mesmo trabalho de 8 dessas pessoas. Isso não é verdade também na nossa vida atual? O Pareto chamou isso de um nome que hoje em dia seria politicamente incorreto, hoje em dia seria considerado completamente preconceituoso, mas como ele fez em 1895, a gente precisa admirar esse conceito, porque ele foi muito claro, ele trouxe muita clareza sobre isso. Ele considerou que 20% das pessoas eram chamados poucos essenciais. Eram, afinal de contas, os 20% mais ricos e mais influentes. Eram menos pessoas que produziam mais riqueza. Os outros, os 80%, ele chamou de muito triviais.
é a verdadeira massa. Os 80% restantes, ou seja, a maioria das pessoas, a grande quantidade de pessoas que representam 80% da massa, que produz a mesma quantidade de riqueza que os 20%. E aí ele pegou esse mesmo processo e ele aplicou esse processo a todas as atividades econômicas. Ele falou, peraí, se isso funciona para toda a massa, todo um grupo massificado de pessoas italianas aqui do meu grupo econômico, eu vou começar a aplicar isso em outros grupos econômicos, outras atividades econômicas. E aí ele começou a observar que isso valia também para as empresas, isso valia também para outros grupos econômicos. Então, de cada 10 pessoas ou empresas analisadas, ele observava que 20%, ou seja, 2 de 10 pessoas, produziam o equivalente a 80 pessoas. Ok? Até aqui, vocês estão comigo? Fala pra mim se vocês estão comigo, porque isso pode ser simples e pode ser complexo. Para algumas pessoas isso é muito simples, para algumas pessoas isso é um pouco mais complexo. Vejo corações aí que deve ser da Carol, de chocolate, certo? Então, quando você diz assim, bom, isso também vale para os tempos atuais. Observa que você não tem 100% de pessoas ganhando e produzindo a mesma coisa. Você tem poucas pessoas ganhando e produzindo muito e poucas e grandes pessoas. André, eu vou chegar aí. Vem comigo, vem na linha de raciocínio aí, para você realmente entender como é que a gente faz isso na produtividade. O que o Pareto descobriu, então, aplicando isso às atividades econômicas, foi que, isso vale para as cadeias produtivas de todos os tipos de indústrias. Isso vale também para os outros países. E quando ele começa a aplicar isso, ele começa a entender, então, que isso não vale só para a quantidade de riqueza, isso vale para todas as atividades. Isso significa que hoje em dia, já na sua vida, naquela época, mas isso ainda é atual. Isso ainda é um dos conceitos mais modernos que existem. Isso significa que 20%, bom dia Edu, seja bem-vindo, 20% das suas atividades representam 80% dos seus resultados. Apenas 20% de tudo que você faz representa 80% dos seus resultados. Isso significa também que 20% dos seus clientes equivalem a 80% das suas vendas. De cada 10 clientes que você tem, provavelmente você tem 1 ou 2 que representam no seu faturamento total 80% da representação. Isso também significa que 20% dos seus produtos ou serviços garantem 80% dos seus lucros. Que você pode ter 10 produtos na sua loja, na sua linha. Mas provavelmente tem 2 que são os queridinhos e que realmente vendem mais do que os outros e representam 80% dos seus lucros e da sua rentabilidade. Então você percebe que quando você chega aqui, você já compreende que 20% das suas tarefas representam 80% de tudo o que você faz. É um conceito interessante, sim ou não? Você começa a pensar sobre isso, você fala, nossa, que simples. Que simples isso, que simples e ao mesmo tempo que estranho. Quer dizer, então, que isso começa a me levar para a produtividade. Isso começa a me levar para o raciocínio de que de tudo que eu faço no meu dia, de todos 100% das minhas horas produtivas do dia, de todas as horas, de 10 horas de trabalho por dia, em 2 horas eu deveria estar gastando com 80% dos meus resultados, certo? Só que a verdade é que a maioria das tarefas, elas não se dividem por igual. Não é que uma tarefa representa um é igual a um. Muitas tarefas que a gente faz representam resultados mais importantes do que outras, concordam? Por exemplo, ver e-mail, olhar o Facebook, resolver um monte de pepininho pequenininho, gera menos valor do que eu fazer uma tarefa super difícil. Como provavelmente elaborar uma proposta, mudar uma estratégia, fazer um plano de negócios. Isso é muito mais difícil. Isso toma 80% do meu tempo, sim ou não? Isso toma muito tempo. Isso é mais difícil. Mas, então, eu preciso descobrir aqui, ó. Vamos trazer para a produtividade.
Eu preciso descobrir no meu dia quais são as minhas tarefas que representam 80% dos meus resultados. E muitas vezes, quando eu faço isso, eu começo a perceber que eu faço um monte de tarefa, que significa, na verdade, os 20. Por isso que chama 80-20, porque para tudo você pode aplicar o 80-20. Tudo que eu faço, eu tenho 80% que representa os 20%. E os 20% que eu faço, que representa um monte de resultado que eu tenho. Então, como é que a riqueza aconteceu lá na Itália, que o Pareto observou e acontece até hoje? Você tem algumas pessoas que compreendem esse princípio, que falam assim, bom, o meu tempo ele é democrático e ele é limitado. Ele é democrático. Eu, o Trump, o maior astro do basquete americano, o maior astro do rock mundial, o Neymar, a Gisele Bündchen, sei lá, quem mais, gente? Qualquer pessoa que você imaginar, sei lá, o Obama. Todo mundo tem as mesmas 24 horas do que você. Todo mundo, cara. O cara que trabalha na padaria, o cara do balcão da padaria que você conversou com ele hoje de manhã, você falou, me dá um pãozinho com manteiga e um café com leite. Esse cara tem exatamente o mesmo tempo que você e que o Obama. Só que qual é a diferença, então, entre essas pessoas? Tem algumas pessoas que aplicam a lei de Pareto, mesmo às vezes não sabendo, aplicam a lei de Pareto, e outras pessoas que não aplicam. Algumas pessoas já entenderam que de todas as tarefas que ela tem que fazer, existem algumas. Will Maurício, bom dia, Will. Tem um defeito, que é que bate minhas metas e depois fico relaxado. O que fazer? Por exemplo, pega suas metas. Imagina, faz uma lista das suas metas. Fala assim, olha, dessas 10 metas, vamos falar de 10 que é um número cheio, ok? Dessas 10 metas, quais são as duas que produzem 80% dos meus resultados? Quais são provavelmente as duas mais difíceis, as duas mais ousadas, as duas metas mais selvagens, que se eu, ao invés de atingir 10, ao invés de eu gastar tempo para atingir 10 metas, se eu atingir 2 metas, 20% das suas metas, quais são as que vão me produzir os maiores resultados, o maior impacto? Quando você faz isso, é como se você estivesse multiplicando o seu tempo e o seu esforço. É como se você, com uma cajadada, matasse 2 ou 3 ou 4 coelhos numa cajadada só. Dessas metas, se eu pegar as duas mais ousadas, quais são aquelas que vão, assim, ser responsáveis, que vão representar 80% dos meus resultados? Quando você faz atividades versus resultados, você enxerga isso, você fala, bom, essas aqui podem tomar mais tempo, mas na verdade são elas que vão me trazer 80% do meu faturamento. Elias, eu me conheço, se eu ataco pelas difíceis, eu atraso as entregas das fáceis por serem fáceis. Aquelas que dão frio na espinha. Pois é, mas veja bem, a gente não tá falando que 100%, o Pareto não inventou uma regra 0-100. Olha como a gente não pode levar para a intensidade máxima. O Pareto não falou 0-100, porque você continua tendo que fazer os 20%. A maioria das nossas atividades diárias, elas são parte dos 20% dos seus resultados. Mas elas existem, elas são necessárias. Não é porque elas são menores que você pode abandonar. Quem não tem metas, não se metas. Eu adoro o bom humor de vocês. Isso aí, Wilson. É isso aí, obrigada. Então, assim, o Pareto, ele não inventou uma regra que era 0-100. Por quê? Porque você continua tendo essas tarefas pequenas que são, sabe, é a maioria. Olha, veja bem, o inverso é verdadeiro. 80% das coisas que você faz geram apenas 20% de resultados. A questão é se você é uma pessoa que faz 80% de 20%, ou você é uma pessoa que faz 20% de 80%. Se você faz 20% com 80% de resultado, ou se você é uma pessoa que fica o dia inteiro fazendo 80% de coisas que geram só 20% de resultado. Então veja que existe um equilíbrio aqui, é isso que é mágico. Não é 0-100, é 80-20. Você precisa continuar fazendo as tarefas pequenas. A questão é em que ordem. A questão é como você vai se organizar para priorizar isso. Para usar as mesmas 24 horas que você, o Obama, o cara da padaria,
as pessoas ricas, as pessoas pobres, todo mundo tem 24 horas. Isso é democrático, universal. O cara na China, o cara sei lá, em qualquer lugar do mundo, ele tem o mesmo tempo que você. E você tem a mesma chance de executar o que ele faz. Então faça o seguinte, agora. Regra de coaching. Você vai pegar um papel, uma caneta, um lápis, o notes do seu celular e você vai colocar quais são as tarefas do meu dia. Lista. Faz uma lista de tarefas. Aí você tem que listar mesmo que você vai precisar contar. Oi, Camila! Bom dia, querida! Tudo bem? Tá meio friozinho, né? Hoje de manhã é meio difícil, eu entendo pra você, Cá. Mas eu adoro te ver aqui. Um beijo, viu? Tô com saudade já. Então pega uma... Olha, tem um caderninho do Books aqui, Carol. Olha aqui, ó. A Carol que me deu esse caderninho, não, o lapisinho, ó. Você vai pegar um lapisinho bonito igual o meu, com pontinha assim, bem lindão. Essa ideia de todos têm o mesmo tempo é a maior igualitariedade. É isso aí, é incrível. Tá na praia deve estar gostoso, hein? Aqui, ó, o meu lapisinho tá aqui, ó, ele faz parte do meu dia. É muito democrático. O tempo é a coisa mais incrível do mundo se você pensar sobre o aspecto de democracia. Porque ele é igual para todos. E assim, equidade máxima, né, Carol? Ele é igual para todos. O tempo, ele não quer saber, ele não julga você, se você é pobre, se você é rico, se você é velho, se você é novo. Cara, você tem 24 horas. E como isso é um limite, e a gente que tá correndo atrás de produtividade, a gente sabe o quanto 24 horas é pouco, pode ser pouco para você no seu dia. Então, obviamente, você precisa transformar essas horas, potencializar essas horas, fazer mais com menos tempo, ok? Então, para isso, você vai usar uma estratégia. Você não vai só fazer mais coisa, mais rápido. Porque você pode simplesmente falar assim, Lu, eu simplesmente vou fazer tudo mais rápido e eu vou conseguir fazer mais coisas. Mas será que é assim que o Trump chegou à presidência dos Estados Unidos? O cara que era o maior empresário, um dos maiores empresários do mundo, chegou a maior cargo de poder do mundo. Será que foi fazendo mais coisa? O complicado dessas pessoas é botar uma barreira num obstáculo, falando que não tem tempo pra fazer. Olha que engraçado, eu postei uma frase ontem nas minhas redes sociais que diz assim, ó, se você quer que uma coisa seja feita, dê pra uma pessoa muito ocupada fazer. Vocês já repararam, quanto mais você tá ocupado, mais você arranja tempo? Pega uma pessoa super ocupada, uma pessoa que tem uma agenda lotada. Pede um favor pra essa pessoa. Você vai ver como essa pessoa arranja tempo. Agora, pede um favor para uma pessoa que tá desempregado, que tá com bastante tempo, que tá o dia inteiro fazendo nada. Pede uma coisa para essa pessoa vai falar que não dá tempo de fazer. Não é muito estranho isso, não é contraditório? Você vê como o tempo, desde o Einstein, ele já tinha falado que o tempo é relativo. O tempo é tão relativo, eu tenho uma frase que eu uso com os meus coaches, que eu vou dividir aqui com vocês, que ela é engraçada, mas pra mim ela é o exemplo da relatividade do tempo. Para mim, a teoria da relatividade devia ter sido inventada dessa forma. Pensa assim, ó, 5 minutos pode ser muito tempo ou pouco tempo, dependendo de qual lado da porta trancada do banheiro você tá. Já parou para pensar nisso? A porta do banheiro tá trancada. Quando você tá do lado de dentro, putz, 5 minutos passa rapidinho. Você nem percebe que passou 5 minutos. Você tá lá numa boa. Agora, e quando você tá do lado de fora, querendo entrar, com pressa, 5 minutos é muito ou é pouco? Olha, e são os mesmos 5 minutos. 5 minutos no relógio, ele pode ser idêntico. Não é muito louco, Elias, isso? Não é engraçado? Pensa nisso. Porta trancada do banheiro, 5 minutos pra dentro, 5 minutos pra fora. É aquele famoso só mais 1 minuto. Só mais 1 minuto pode ser uma eternidade quando você tá ligando pra sua rede de telefone, você tá ligando pra NET, pra Vivo, pra Claro, e você tá aí esperando ser atendido. Aquele 1 minuto, ele é um infinito. Mais 1 minuto, quando você tá assistindo seu programa preferido e você tá quase no final do capítulo e você fala, não, só mais 1 minuto que eu já vou, peraí. Pode postar na rede social, me marca, Elias, me marca, vou gostar. Quem sempre serve para servir. E quem sempre está disposto a servir, sempre arranja tempo.
Quer que alguma coisa seja feita? Postei isso lá nas minhas redes sociais. Quer que alguma coisa seja feita? Dá pra uma pessoa muito ocupada fazer. Quem não tem nada pra fazer não arranja tempo. Não é estranho? Quando é uma pessoa muito ocupada, produtiva, ela tá aplicando a lei de Pareto na vida dela. Ela tá se concentrando nas 20% de tarefas que geram 80% de resultados. Então, como é que você aplica isso na sua vida? Era isso que eu tava explicando. Então, vamos lá. Você vai pegar quando eu peguei o lapisinho, foi isso. Você vai pegar um bloquinho, um caderninho, seu caderninho do coaching, igual esse aqui, ó, que eu mostrei pra você hoje. Eu tenho um monte desses caderninhos aqui, ó. Tudo que eu aprendo, eu anoto aqui no caderninho. Eu vou lá e faço uma listinha, mais ou menos, olha, eu sou uma pessoa de listas. As minhas, olha que engraçado, as minhas lives, elas realmente me representam, né? Porque tudo pra mim é passo a passo. Vou mostrar de longe só pra não... Ó, tudo é passo a passo. 1, 2, 3, 4, 10. Isso tudo é a minha realidade. Tá aqui, ó, anotar até 21. Passo a passo. Isso aqui mata a dúvida. Tá aqui, ó, tudo você faz lista. E aí, ó, um livro ata, isso aí, eu tenho vários, um pra cada assunto. Tudo caderninho baratinho que eu compro e eu vou anotando. E aí você pega um caderninho desse aqui, ó. Ó, o seu é chique, Elias, Evernote, chiquérrimo. Você pode ter um chique igual o do Elias aí, ou você pode ter um pobrinho desse aqui, tanto faz mesmo efeito, tá? Aí você vem aqui, ó, e você vai anotar, você vai pensar assim, ó. Quais são as tarefas que eu tenho que fazer no dia? Você tem que anotar uma em cada linha para você poder contar, porque lembra que o princípio é de um economista, né? Então todo economista precisa contar. Aí, né, Will? Aí você vai pegar o seu caderninho e você vai anotar lá o que eu tenho que fazer hoje. Bom, mas seja criterioso, seja realista. Evernote, OneNote, Momento, Slack, vários apps para listas, maravilhosos, né? Maravilhosos. Eu sou da turma dos analógicos, tá? Eu adoro todos eles. Uso alguns, mas eu vou dizer que eu ainda sou analógica para listas. Aí, se você quiser fazer analógica igual eu, beleza. Se quiser fazer digital, faz digital, beleza. Aí você vem aqui, ó, e você vai listar tudo que você tem que fazer no seu dia. O que fazer se não realizar uma tarefa da lista? Não, calma, Will. Primeiro você lista, faz a lista, ó. Pensa aqui, ó. Aí você seja criterioso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler e-mail. Eu tenho que ligar pro eletricista, consertar a lâmpada da cozinha. Tem que listar, lista tudo. Eu tenho que falar com... Você sabia que que tem caderno de listas do Leonardo da Vinci? É mesmo? Ele era um homem de listas também, porque o Leonardo da Vinci inventou tantas coisas, ele tinha tantas invenções e tantas obras, que eu imagino que ele devia ter que ir um cara bem produtivo, né? Pra poder se organizar. E se você pega um cara que nem o Leonardo da Vinci, se você pega um cara que nem Charlie Chaplin, por exemplo, que fez um monte de coisa em pouquíssimo tempo, você fala, peraí, o cara tem que fazer algum milagre que eu não tô fazendo. Se 24 horas vale pra ele igual pra mim, peraí, tá uma coisa errada. Então eu vou listar tudo que eu tenho que fazer, eu vou contar. E aí, você coloca do lado assim, ó. Isso gera pra mim, cria uma coluna do lado, faz um risco, cria uma coluna do lado, que você vai colocar assim, ó, 80-20. 80-20. Você vai, 80-20 no resultado. Você vai pensar assim, ó. Essa tarefa gera pra mim 20% do meu resultado ou 80% do meu resultado? E aí, seja honesto lá. A maioria das tarefas que a gente executa no dia, se você é uma pessoa que não aplica a lei de Pareto até hoje, nunca aplicou, provavelmente você vai descobrir que quase tudo que você faz no seu dia, se não tudo, e aí é que você tem que prestar atenção, porque às vezes você tá só fazendo tarefa dessa. Você tem que prestar atenção se essa é uma tarefa que gera 20% dos seus resultados, ou se essa é uma tarefa que gera 80% dos seus resultados. Se essa é uma tarefa que gera 20%, por exemplo, ler e-mail. Ler e-mail é uma coisa que gasta muito tempo. Aí a gente com tempão lendo e-mail, mas honestamente, esses e-mails que eu leio geram quanto por cento dos resultados pra mim? Putz, às vezes é até menos de 20, né? Aquele monte de e-mail que você lê todo dia, que você tá em cópia, coisa que você recebe e tal, cara, que gasta um puta de um tempo. Quanto que isso produz de resultado na sua vida? Você seja honesto lá, e você marca lá, 20. De repente você vai ver que você tem um monte de tarefa que tá gerando pouco resultado. E aí você vai descobrir que tem uma ou outra tarefa lá, que é uma tarefa de 80%. Que você fala, putz, cara, isso aqui é uma coisa que eu preciso fazer, eu nunca faço, porque eu faço sempre as mais fáceis. E aí, como eu faço um monte de tarefas mais fáceis,
Quando chega de noite, no final do dia, eu tô sempre tão exausto que eu nunca consigo iniciar essa tarefa aqui. Mas essa tarefa aqui, você vê como coaching é... Ó, oi a indireta lá, ó. Você vê como coaching é pessoal. Eu nem sei que tarefa é essa que você tá me falando. Mas por quê? Porque não interessa eu falar pra você. Leia e-mails depois. Leia e-mails primeiro. Você que tem que saber no seu dia se e-mail representa pra você 80 ou se representa 20. Tipo, limpar a casa gera pouco resultado. Aí, Ana, isso. Tipo assim, ó, gastar muito tempo lavando a louça, entendeu? Mas como é que eu vou dizer isso 100% pra você? E se você for uma pessoa que, sei lá, você é uma personal organizer? Se você é uma pessoa que faz disso um trabalho, isso é importante pra você. Percebe? Então, não dá pra eu dizer uma regra geral e universal. Coaching é isso. Você tem que entender essa regra e usar essa estrutura pra sua vida. Tem aquele ditado, tem muitas coisas que eram importantes, mas não é urgente. Isso, na verdade, a gente tem as importantes e as urgentes. A regra é que tudo que é urgente era importante e você não fez. Aí virou urgente. Aí você fica com dúvidas sobre o que é importante e sobre o que é urgente. E aí você começa a fazer só coisa que é urgente para apagar o fogo. Você começa só a apagar incêndio, aí você nunca tá fazendo o que é importante, você tá só fazendo o que é urgente. Provavelmente essas que você tá chamando de urgente são as tarefas que gastam muito tempo e que produzem pouco resultado. Então você tem que olhar para as suas tarefas, divide em blocos de 10 e fala de cada 10. Quantas dessas produzem 80% do meu resultado? E aí descubra. Importante, urgente, bom, ótimo, fácil, simples. Essa é uma forma de classificar. Ótimo. Aí depois que você fez isso, você vai ter as importantes. Foca na importante e fala dessas importantes. Você já eliminou, moço? Dessas importantes. Quais são as que me geram 80% do meu resultado? Quais delas que se eu me concentrasse muito hoje, que se eu desse muito empenho agora, que se eu focasse a minha energia agora, ela ia me gerar muito resultado. Ela ia me trazer mais lucro, ela ia me trazer mais rentabilidade, ela ia me trazer mais positividade, ela ia me trazer mais retorno das pessoas, ela ia melhorar a minha imagem, ela ia melhorar o meu desempenho, ela ia realmente me colocar mais perto das minhas metas. Quais são essas tarefas? E aí você olha para a sua lista e você vai provavelmente descobrir que são poucas tarefas que você faz que tem alto resultado. Você vai provavelmente descobrir o mesmo que o Pareto descobriu, o Vilfredo Pareto, em 1895. E você vai descobrir o quanto isso é atual. Por exemplo, pagar contato não é importante, é urgente. Ganhar dinheiro é importante e não urgente. Depende da sua necessidade, depende. Pagar contas. Geralmente, a gente gasta muito tempo pagando coisas. Pagar coisas gera quanto por cento de retorno para você? E aí também depende, porque se você for o gerente financeiro da empresa, pagar contas é algo muito importante para você. Porque se você pagar as melhores contas primeiro e gerar mais caixa para a empresa, você vai gerar mais retorno para você. Mas se você for provavelmente alguém que, sei lá, vamos supor que você é um publicitário e que a sua tarefa na agência é criar novos portfólios para os seus clientes. Provavelmente pagar conta não vai ser importante para você. Vai ser só urgente mesmo. Você só paga porque é rápido, porque precisa pagar. Entende? Olha como é importante você classificar isso na sua vida ao invés de tentar adotar uma regra geral. Você tem que entender qual é a sua regra. Qual é a sua regra? E para isso, você tem que realmente compreender o que é importante para você. Será que gastar tempo fazendo compra no supermercado, fazendo pesquisa de preço no supermercado, gera 80% do meu resultado ou gera 20% do meu resultado? Depende. Se eu sou uma dona de casa e eu cozinho só para mim e para o meu marido, será que aquela economia ela gera para mim um alto resultado? Aquela economia de R$2, ela gera para mim um alto resultado se eu gastei mais tempo? Agora, e se eu for uma pessoa que cozinha para fora? Olha como eu inverti. Se eu sou uma pessoa que cozinha para fora, essa economia de R$2 multiplicada por 100 produtos que eu comprei gerou 80% do meu resultado. Então isso depende, entendeu? Então ao invés de você ter uma regra geral, fica com um conceito.
Conceito é técnica, conceito é conteúdo. Por isso que eu levanto essa bandeira aqui com vocês. Quando você entende o conteúdo, você gasta mais tempo porque não é entretenimento, você está aprendendo de verdade. E aí você fala, como eu aplico isso na minha vida? E se você fizer agora uma lista de 10 tarefas, e se o indivíduo for um recém-casado, olha lá, pode ser que represente 80% dos seus resultados. Porque se a sua meta é economizar dinheiro, isso pode representar 80% dos seus resultados. Agora, se a sua meta é passar mais tempo com a família, se a sua meta é fazer esportes e melhorar a sua saúde, provavelmente você precisa liberar tempo na sua agenda. E isso não vai ser o que vai te colocar mais perto da sua meta. Então, faça uma lista. Faça uma lista para você poder quantificar. De cada 10, separa em blocos de 10, de 1 a 10. Pega daquelas 10, quantas representam 80% do meu resultado? O Ricardo Paixão, todos têm o mesmo tempo, porém cada um tem a sua realidade. Cada um aprende a usar o tempo de uma forma diferente. Umas pessoas gastam tempo, jogam fora o tempo, e outras pessoas utilizam o tempo a seu favor. Pensa assim, ó, tempo é equivalente a dinheiro, é igual dinheiro. Você tem na sua semana 168 horas. Isso pode parecer muito, pode parecer pouco, mas eu tenho certeza que você tem 168 horas semanais para gastar. Tempo é importante ou é urgente? Tempo é tão finito, né, gente? A gente tem tempo na Terra, isso é fato. Isso é, pensar sobre o tempo traz alguns fatos que não depende de nada. São regra geral e eu tenho certeza que vale para todo mundo. Por exemplo, você tem 24 horas no seu dia. Isso tanto faz se você é brasileiro, chinês ou russo. As 24 horas no seu dia se traduzem em 168 horas semanais. E tanto faz se você é o presidente dos Estados Unidos da América, no cargo mais importante de poder do mundo, ou se você é só o cara que trabalha no balcão ali da loja da esquina. Você é um cara simples e comum, ou se você é um cara super poderoso e rico. Tanto faz, você tem 168 horas semanais do mesmo jeito. E outra coisa que você sabe sobre o tempo é que ele vai terminar. Porque a única coisa que a gente tem certeza da vida é que a gente morre um dia. E é horrível falar isso, mas é a pura verdade. E isso transforma o nosso tempo na Terra em um tempo finito. Ele é efêmero, ele vai acabar. E pensa bem, na verdade você não vai... O seu tempo de produção, o seu tempo produtivo, de energia de trabalho, ele não é até o final da sua vida. Porque provavelmente você vai morrer bem velhinho. Então, quando você estiver bem velhinho, você já vai estar aposentado, você já não vai mais estar produzindo fortemente riquezas, você já vai estar numa fase menos produtiva. E quando você era criança, você nasceu, você viveu, sei lá, uns 18 anos de baixa produtividade, você não produzia nada, você só consumia o dinheiro do seu pai e da sua mãe. Você consumiu o dinheiro o tempo do seu pai, da sua mãe, da sua família, dos seus professores, da sua escola, mas você não produzia riquezas. Então, poxa, vamos dizer que 100 anos de vida, se os primeiros 20 eu não produzi nada, os últimos 20 eu não produzi nada, putz, eu já eliminei 40 de 100. Olha, me sobrou só 60 de 100. Putz, meu, então se eu viver 100 anos, que é um bom tempo para se viver, e eu trabalhar até os 80, que é um ótimo momento, lá, quando estiver bem velhinho, só realiza 20% de tudo. É isso, essa é a ideia, é isso aí, 80-20. Então você fala, pô, cara, eu só tenho 60 anos, mas peraí, se eu já tenho 35 de idade, putz, cara, desses 60 anos que eu tô contando, mais 15 já se foram, então eu já tô em 45. Peraí, eu só tenho 40 anos pela frente pra fazer o que eu quero. Pô, então é um tempo extremamente limitado. Aí você me pergunta, tempo é importante ou não? Pra mim, que quero produzir muitas coisas na minha vida... Oi, Elvira! Bom dia, querida! Seja bem-vinda! Pra mim, que quero produzir muitas coisas na minha vida, que quero ter prosperidade, que quero fazer riquezas pra minha família, construir patrimônio, fazer uma empresa, ó, tem uma empresa aqui que eu quero que evolua e que eu quero que cresça aqui, ó. Aqui, ó, tem uma empresa que eu trabalho todo dia nela, que eu quero que cresça, que evolua. Eu quero contratar gente, eu quero gerar empregos, eu quero transformar a sua vida. Eu quero levar essa mensagem para mais pessoas. Eu quero me desenvolver, eu quero evoluir, eu quero fazer um monte de curso. Eu quero aprender um monte de línguas. Eu quero fazer muita coisa ainda. Eu quero viajar, eu quero... Putz, quanta coisa legal eu quero fazer. Pra mim, tempo é muito importante. Porque eu já sei que ele é finito, que ele vai terminar, que se eu não usar ele bem, eu vou simplesmente gastar tempo sobrevivendo. E quando chegar lá no final,
ufa, eu vou fazer uma análise da minha vida e vou falar, puta, gastei tempo à toa, meu, podia ter feito mais, igual aquela música, podia ter feito mais, podia ter amado mais, podia ter feito mais coisas, né? E aí, o que eu fiz com o meu tempo? Certo? A melhor inspiração pra ter tempo é ter sonhos, é eu olhar pra frente, isso aí, Will, é eu olhar pra frente e falar, puta, cara, o que eu ainda quero conquistar na minha vida? E aí você começa a se tocar de que você não pode gastar tempo mais, de que tempo é uma coisa muito importante, tempo é mais importante do que dinheiro. Porque dinheiro, pensa bem, ó, dinheiro se você gasta hoje mal, amanhã você pode recuperar. Né? Hoje eu gastei 10 reais, puta, que arrependimento gastar aqueles 10 reais, mas amanhã eu posso ganhar 20. Então tudo bem, porque eu trabalho, eu recupero. Agora e o tempo? Hoje eu gastei mal as minhas 10 horas, fui nada produtiva. Amanhã eu vou ter 24 horas ou 48? Amanhã eu vou ter as mesmas 24. Então essas 10 horas que eu desperdicei do meu tempo de hoje, elas não voltam mais, elas acabaram. Elas não estão mais disponíveis. É diferente do dinheiro, então tempo vale mais do que dinheiro. E se você aplicar a lei de Pareto na sua vida e começar a fazer 80% do seu tempo, fazer as tarefas que geram 80% de resultado, puta, cara, aí você matou a pau. Você descobre quais são as tarefas que geram 80% dos seus resultados. Tempo é dinheiro, quando você pensa assim, tempo se transforma. Você começa a comparar tempo com dinheiro, você fala, tempo é dinheiro, eu ganho por hora, não é? Eu poderia ouvir o dia inteiro sobre esse tema, muito bacana, que legal que você tá gostando, Inês, obrigada pelo seu feedback, fico super feliz com isso. Então pensa bem, eu tô fazendo um monte de coisa que tá me gerando 20% de resultado, ou eu tô fazendo poucas coisas que tá me gerando 80% de resultado. Então, peraí, se eu tenho essa alternativa, eu vou listar, focar no que mais importa. Lazer não é supérfluo de jeito nenhum, gente. A gente tem que ter uma vida equilibrada, underground. A gente tem que ter uma vida equilibrada. Vida equilibrada traz pra gente alegria, felicidade, aquele combustível que a gente precisa pra gente continuar indo atrás do que a gente quer. Mas mesmo quando você olha pra lazer, olha pra sua lista de lazer, fala assim, eu vou fazer uma lista de atividades de lazer. Quais são as minhas atividades de lazer que geram 80% dos meus resultados? Pergunta isso pra si mesmo. Pense em nível de felicidade, porque você não precisa pensar só em dinheiro. Você pode pensar em nível de felicidade. Quais são as tarefas do meu lazer que me trazem 80% dessa sensação de felicidade que eu sinto? Então é nessas que você tem que investir. É nessas que você tem que gastar tempo, entende? Então isso tudo serve. Elias, obrigada, querido. Depois você pega o finalzinho na repetição. Então, como é que eu aplico a lei de Pareto depois que eu tenho a lista das 10? Trabalho seria 80% dos resultados, ocupa todo dia. Provavelmente, Ana, provavelmente, isso é um bom exemplo que você está me trazendo. A maioria do tempo a gente gasta trabalhando. E a maioria dos resultados que a gente tem vem através do seu trabalho. Então, sim, se for essa a sua realidade, certo? Perdi o que alguém falou e eu queria ler, se você puder repetir pra mim. Começava, eu vejo, daí perdi. Então, coloca uma lista de 10, vai em blocos de 10. 10 atividades que você precisa realizar. Dessas atividades, quais são aquelas que te trazem 80% dos seus resultados? Encontrou essas atividades? Encontrou a atividade de maior valor? Porque assim você descobre quais são as atividades de maior valor. Elvira, obrigada pelos corações, querida. Uma dica de como administrar o seu dinheiro. Will, pega o princípio do 80-20. O Pareto não falou que isso funcionava para o dinheiro, para a riqueza? Pega o princípio do 80-20. Olha para as tuas contas, olha para os teus ganhos e fala, aonde é que eu tenho 80% de resultados? Eu vejo, eu crio, eu faço, eu tenho. Obrigada, Woody Alex, por repetir. Foi isso que você falou antes e que eu não consegui ler. É isso aí, é isso aí. Você vê, você cria, você faz, você tem. Acontece de verdade. Então você vai pegar essas mais importantes que você já descobriu qual é, que gera 80% dos seus resultados. A tarefa de maior valor. E é a tarefa de maior valor que você vai fazer primeiro. Esta é a regra. 70% do seu dinheiro, pague conta, 70% poupe, 10% poupe, 10% doar. Essa regra é do Gustavo Cerbasi, não é? Se eu não me engano, essa regra aí é do Gustavo Cerbasi. Tem que aprender a relaxar para criar resultados? Aí depende, Elvira, depende do que você tá
buscando como resultado. Que, por exemplo, se o seu resultado tem que ser felicidade, você tá buscando felicidade na sua vida, se pergunta em nível de felicidade. Quais dessas atividades trazem 80% da minha felicidade? Se o que você tá buscando é dinheiro, quais dessas tarefas trazem 80% dos meus resultados financeiros? Se você está buscando mais tempo na sua vida, se pergunta quais dessas atividades fazem gerar 80% do meu tempo. E quando a gente fala de produtividade de um modo geral, a gente não pode falar se a gente não sabe qual é o seu objetivo, certo? A gente precisa saber o que você está buscando. Se você é como a maioria dos profissionais que está buscando ganhar mais, ter mais desafios na carreira, e precisa realizar mais coisas em menos tempo, você está falando de ganhar mais dinheiro em menos tempo. Essa é mais ou menos o objetivo da maioria dos profissionais, mas pode ser que não seja o seu, não tem problema. Você pode aplicar do mesmo jeito. Se for esse, pensa, das minhas tarefas diárias, quais são as que me trazem 80% dos meus resultados? Ótima reflexão, sua abordagem sobre o tempo é ótima, você é super profissional, parabéns. Obrigada, Ricardo Paixão, obrigada mesmo pelo teu feedback aí, joia, maravilhoso. Então pensa, invariavelmente, se eu vou aplicar a lei de Pareto na minha vida, eu vou aplicar primeiro a de maior valor e depois as que me trazem menor valor. Até porque se eu tiver um problema naquela que me traz pouco valor, olha como é muito mais fácil de administrar o prejuízo. Agora, a realidade é que muito provavelmente na sua vida, obrigada, Underground, muito obrigada pelo seu feedback também. A realidade é que a maioria das pessoas que a gente analisa, como chamou o Pareto de as muito triviais, que são 80% das pessoas, porque 80 a 20 vale para tudo. 80% das pessoas não são produtivas. Eu sei que não são vocês, tá? Vocês representam os 20% das pessoas produtivas. Mas pensa, você conhece a maioria, pensa de cada 10 pessoas que você conhece, provavelmente 8% das pessoas que você conhece são improdutivas. São pessoas que gastam tempo com bobeira. E provavelmente estas pessoas estão realizando quase todas as atividades delas, estão realizando atividades que geram pouco resultado. De tempo, de dinheiro, de felicidade, de tudo. Então, você entendendo isso, você precisa, entendendo quais são as atividades que geram 80% dos seus resultados, você transmite com entusiasmo. Obrigada, Elvira! Que legal, gente! Que bom que vocês estão gostando. É essa que você vai resolver primeiro. Então, se eu falar, putz, cara, eu tenho lá na minha empresa, eu tenho uma tarefa difícil pra caramba, que eu nunca faço, porque ela é difícil. E eu acho ela difícil porque ela vai me tomar tempo, eu vou ter que sentar, vou ter que concentrar, vou ter que pensar, vou ter que pesquisar, vou ter que perguntar para outras pessoas. Então, o que acontece no meu trabalho, Luciana, é que eu chego, como essa aí é muito difícil, eu acabo não fazendo ela primeiro, eu deixo ela por último. Mas aí eu vou lendo e-mail, eu vou respondendo as pessoas, vou despachando, vou pagando conta, vou fazendo um monte de tarefas pequenas. E esse monte de tarefas pequenas, quando eu vejo, já são 5 horas, tomou 80% do meu tempo. E aí, cara, eu tive 20% de resultado. E aí, eu já tô tão cansada, tão exausta, que eu não vou fazer aquela tarefa difícil, porque ela vai me tomar tempo. E eu não tenho mais tempo, porque aí já são 5 horas, eu saio às 6 e eu acabo não fazendo e deixo pra amanhã. E quando chega amanhã, acaba acontecendo a mesma coisa. 80% assistissem menos televisão, novelas e noticiários. E isso, muito legal a sua colocação. A massa brasileira, a gente tá falando do homem médio. Eu sei que eu não tô falando de vocês, porque vocês são pessoas excepcionais que estão numa live no Periscope, às 8h30 da manhã, em mais uma quarta-feira, num programa que chama Voe Mais Alto, aprendendo técnicas de coaching. Eu sei que não são vocês, mas vocês conhecem essas pessoas. A média do brasileiro, o homem médio. Quando a gente é cientista, a gente chama de nome técnico. O nome técnico é o homem médio. O homem médio assiste 3 horas de televisão por dia. O homem médio trabalha 8 horas por dia, fica em deslocamento 2 horas e assiste 3 horas de televisão por dia. E no restante do tempo, toma banho e dorme. E aí esse homem médio, ele tem que ter um emprego realmente muito bom, que deixa ele muito feliz e que ele tem muita produtividade no dia para que ele fique bem e se sinta produtivo.
Porque senão, o que acontece com ele? Ele tá gastando todo o tempo livre dele com televisão. Quantos % de resultado traz pra ele assistir televisão? Porque assim, você pode dizer pra mim, Luciana, assistir televisão traz muito resultado pra mim, porque eu sou publicitário. Carol, depois você pega na repetição, linda. Obrigada, já tô encerrando na verdade. Luciana, assistir televisão, por exemplo, vamos supor, olha como isso é relativo. Vamos supor que você é um jornalista especializado em entretenimento e que você escreve uma coluna para a Folha de São Paulo dizendo sobre os programas de televisão. Pô, se você é esse cara, assistir televisão pra você traz 80% dos seus resultados. Porque você vai escrever um artigo semanal numa coluna pra Folha de São Paulo e essa é a sua profissão e isso vai te trazer 80% dos seus resultados. Maravilhoso. Se você não for esse cara, assistir televisão pra você traz o quê? Traz nada, você fica igual um zumbi lá parado, amanhã você nem lembra mais do que você assistiu, novela não acrescenta nada pra você, é só um descanso, é só um lazer. Então se pergunta, como eu posso utilizar mais as minhas atividades que me trazem 80% dos resultados? E principalmente, como eu posso fazer isso primeiro? Como é que eu posso? Será que eu não posso fazer primeiro o que me traz 80% de resultados? E depois que eu terminar essa tarefa, aí sim eu me concentro nos 20% de resultados? Porque se eu tiver um prejuízo lá naquela de 20% de resultados, o prejuízo é tão pequeno, é fácil de administrar. Se eu ficar com um atrasinho pequenininho numa coisa que nem importa muito, tá tudo bem. O que eu não posso deixar acontecer é atrasar as tarefas de 80% de resultado, porque são essas que vão trazer realmente a produtividade, a prosperidade, a felicidade e os resultados que eu quero para minha vida, de acordo com as minhas próprias metas, ok? Muitos se sentem insatisfeitos com a sua vida e com o trabalho, mas não sabem nem têm ideia do porquê. E Ana, isso é tão triste, né? Isso é tão triste, porque as pessoas a gente já fez a conta aqui de quanto tempo você vai viver na Terra. Você já fez a conta mentalmente aí comigo. Você fez uma expectativa de vida, você pensou mesmo, né? Um tantão já ficou pra trás, o restinho lá da frente, provavelmente eu não vou executar grandes coisas produtivas. Então eu tenho tão pouco tempo pra produzir, e nesse tempo de produção eu tô vendo a banda passar. Tô vendo a banda passar e não tô fazendo nada. E aí essa é aquela pessoa que vai chegar lá no final e vai se arrepender de não ter usado o tempo. E vai se arrepender porque o tempo não vai voltar mais. Tempo não é igual dinheiro. Porque dinheiro você acumula, chega lá no final da vida, você pode ter um montão de dinheiro e falar que legal, eu vou gastar agora o dinheiro que eu acumulei a vida inteira. Beleza. Mas e o tempo? O tempo você não acumulou, não existe a poupança do tempo. Então você precisa gastar esse tempo bem. E aí você faz isso quando você potencializa o seu tempo com atividades de alto impacto, utilizando a lei de Pareto. Que veja bem, hoje eu te dei um conteúdo super profundo, hoje eu te dei um conteúdo incrível que é um conceito. Hoje eu te dei um conteúdo que é um conceito. Não é uma técnica de passo a passo, é um conceito. Não é um grupo de dicas, é um conceito que você olhou para isso, entendeu de onde vem, entendeu quem é o Pareto, entendeu o princípio do 80-20, entendeu como isso tem a ver com produtividade, entendeu como você aplica isso na sua vida e entendeu como você pode fazer isso agora. Isso pra mim muda a vida de uma pessoa, isso pra mim muda a sua vida e isso vai mudar a sua vida hoje. Sai dessa live hoje, faz uma lista rápida de 10 atividades, as próximas 10 atividades que você tem que fazer hoje. As próximas, coloca aí, pega um papelzinho e lista 10 atividades e fala dessas 10, quantas representam 80% dos meus resultados. Talvez tenha uma, talvez tenha duas, talvez não tenha nenhuma. Se não tiver nenhuma, recria essa atividade, repensa. Se você tiver uma, faz ela primeiro, ok? Se o Pareto estiver certo, você vai ter de 1 a 2. Sim, muito obrigada, aprendi bastante. Que bom, Ana, obrigada. Obrigada, galera, que tá aí. Voe Mais Alto é o nosso programa de coaching semanal e gratuito aqui no Periscope, ao vivo, pra gente conversar, ao vivo, interagir aqui. Parabéns
A energia transborda, ligado no 220, yes! Esse é o meu objetivo. E o Maurício, muito obrigada a você pela sua audiência, por você estar aqui comigo fazendo essa live muito mais legal. Porque quem comenta deixa a live mais poderosa e a gente tem... você me dá mais oportunidade de falar mais com vocês e mais a fundo nos temas e nos conteúdos, e esse é o meu objetivo com você. Então experimente o coaching, faça coaching. Eu tenho um programa de coaching específico só de produtividade, express, de 3 sessões, só uma vez por semana. É isso aí. Nos outros dias você pode pegar lá no YouTube, no Canvas Consultoria Coaching, se inscreve no canal, curte a fanpage. Todos os dias, quase religiosamente, todos os dias, tem conteúdo na fanpage pra você. Gente, eu faço de tudo para ter todo dia um conteúdo. E é conteúdo mesmo. É dica, é frase motivacional, é coisas que eu explico pra você lá, tem vídeo, gente, tem muita coisa. Então curte a fanpage, se inscreve no canal. Quiser me adicionar nas redes sociais particulares, pode também. Coach Luciana Figueiredo em todos os lugares. No Instagram, @Lu_Figueiredo_, que é o mesmo aqui do Periscope. Melhor explicado só se ela fizer pra você. Obrigada, mãe. É isso aí. Então, assim, quer experimentar fazer coaching? Manda pra mim um e-mail que eu te explico como faz. Tem um passo a passo pra agendar essa primeira sessão experimental, pra gente ter uma primeira conversa sobre o que tá acontecendo com você. Se você tem objetivos maiores do que gerenciar o seu tempo, venha fazer coaching tradicional. Se você quer gerenciar o seu tempo, aprender a ser mais produtivo, 3 sessões, pá, cara, realmente você vai transformar a sua mentalidade de gestão do tempo. E esse meu coaching de gestão do tempo você pode levar também para sua empresa em forma de treinamento da sua equipe lá, tá bom? Como um coaching de grupo. É um negócio muito legal. Aliás, sábado agora eu tenho um treinamento maravilhoso para fazer. A gente vai fazer missão da equipe, vai ser legal. E pro Will Maurício que perguntou, Will, eu vi a sua pergunta. A próxima semana a gente ainda vai falar de produtividade. E aí sim, eu vou te dar uma técnica. É isso aí. Aí sim, eu vou te dar uma técnica de passo a passo para você aplicar na sua vida, para você ter produtividade imediata. Hoje pode ser que você não tenha compreendido completamente como ter produtividade imediata na sua vida. Hoje você aprendeu um conceito magnífico que desde 1895 é o conceito mais útil e atual para gerenciamento do tempo. Desde 1895. Que quem inventou foi o Vilfredo Pareto, um economista italiano que aplicou primeiro para a economia. Depois a gente descobriu que esse é um conceito dos mais úteis para gerenciamento do tempo e, a contrário senso do que possa parecer, ainda é o mais atual. Mas pode ser que você tenha falado, cara, mas espera aí, como é que eu faço isso no passo a passo no meu dia? Eu tô em dúvida, como é que eu faço para entender qual que é a tarefa mais importante do que a outra? Então vem na semana que vem, vão ser 5 passos para produtividade imediata. Vai ser uma ferramenta de coaching de produtividade que eu vou passar aqui para você, uma ferramenta completa. Que você pode pegar o seu caderninho de coaching do Voe Mais Alto, pega um caderninho, vem, traz o seu lápis, sua caneta, se você for analógico que nem eu. Se você for digital, igual a galera do Evernote, do monte de ferramentas incríveis que tem aí, traz também pra live, pra fazer as suas listas do que você tem que fazer no dia, certo? A próxima, Ana, vai ser na próxima quarta-feira, às 8h30 da manhã. Dia 19 de julho é a próxima, então toda quarta-feira, 8h30 da manhã, a gente tá junto aqui no Voe Mais Alto, aqui pelo Periscope ao vivo, nessa live que a bandeira aqui é conteúdo. Então a gente tem sempre conteúdo longo e tal, porque é isso aí, é aprendizado forte na veia mesmo, tá bom? É isso aí, estarei aqui. Obrigada, Ana, pela sua Ana Cherry. Obrigada pela sua audiência, obrigada a você que me deu corações, obrigada a você que compartilhou essa live. Se você tá assistindo no YouTube, se você curte a live aqui embaixo, dá corações, compartilha, arrasta a sua tela nas laterais de cima para baixo e compartilha essa live com a galera para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que é tão simples e ao mesmo tempo tão transformador. Ok? Vamos aplicar o princípio de Pareto, o princípio do 80-20 na sua vida hoje mesmo, aplicado ao tempo para ter uma produtividade incrível. E depois você me conta dos seus resultados no luciana@canvasconsultoria.com.br ou lá no Facebook da Canvas Consultoria Coaching. Ok? Quem não assistiu desde o começo, assista desde o começo. Obrigada. Um beijo pra vocês e uma excelente quarta-feira. Até mais. E muita produtividade pra todo mundo aí.